Meus pais me colocaram para adoção, mas anos depois, vieram me procurar, apenas para tentar tirar meu dinheiro e tudo que é meu. Meu nome é Helena e tenho 25 anos. Durante a maior parte da minha vida, carreguei uma ferida que nunca cicatrizou completamente, a sensação de abandono. Fui colocada para adoção quando tinha apenas 3 meses de idade. Não tenho memórias dos meus pais biológicos, apenas um vazio que sempre me acompanhou, fazendo-me questionar por que não fui suficiente para que quisessem me manter. Cresci em um orfanato até os 5 anos. Lembro-me das paredes cinzas, do cheiro de desinfetante e da solidão que sentia mesmo cercada de outras crianças. Todas nós compartilhávamos a mesma esperança silenciosa, que um dia alguém nos escolhesse e nos levasse para um lar de verdade. Quando tinha 5 anos, conheci Marta e Roberto. Eles eram um casal na faixa dos 40 anos que não podia ter filhos biológicos. Lembro-me perfeitamente do dia em que nos conhecemos. Marta tinha olhos gentis e um sorriso caloroso que me fez sentir segura pela primeira vez na vida. Roberto era quieto, mas seu olhar transmitia uma bondade genuína. Eles me escolheram. Dentre todas as crianças, me escolheram. Pela primeira vez, senti que eu importava para alguém. A adaptação foi difícil no início. Eu tinha medo de que eles também me abandonassem, então testava seus limites constantemente. Mas Marta e Roberto permaneceram pacientes, demonstrando dia após dia que seu amor era incondicional. Com Marta e Roberto, descobri o que era ter uma família de verdade. Eles moravam em uma casa simples. Roberto trabalhava como mecânico e Marta era professora do ensino fundamental. Não éramos ricos, mas nunca faltou amor, comida na mesa ou incentivo para que eu estudasse e perseguisse meus sonhos. Marta me ensinava matemática nas tardes de domingo, transformando números em brincadeiras para que eu aprendesse com facilidade. Roberto me levava para sua oficina aos sábados e me mostrava como consertar coisas, dizendo que era importante ser independente e saber resolver problemas. Eles me deram não apenas um lar, mas as ferramentas para construir minha própria vida. Durante minha adolescência, desenvolvi uma paixão por tecnologia e programação. Passava horas no computador velho que Roberto conseguiu reformar para mim, aprendendo códigos e criando pequenos programas. Marta sempre me incentivou, mesmo sem entender completamente o que eu fazia. Ela dizia que eu tinha um dom especial e que deveria perseguir essa paixão. Aos 15 anos, comecei a fazer pequenos trabalhos freelancer, criando sites para pequenos negócios locais. O dinheiro que ganhava era modesto, mas me dava uma sensação de propósito e independência. Roberto ficava orgulhoso quando eu mostrava cada novo projeto, e Marta guardava prints de todos os sites que eu criava em uma pasta especial. Quando chegou a hora de escolher uma faculdade, optei por ciência da computação. Consegui uma bolsa parcial em uma universidade particular, mas ainda assim precisávamos cobrir uma parte das mensalidades. Marta e Roberto nunca hesitaram. Eles trabalharam horas extras, cortaram gastos e fizeram de tudo para que eu pudesse estudar. Eu me sentia culpada vendo o esforço deles, mas prometi a mim mesma todos os dias que faria valer a pena. Estudava até tarde, mantinha as melhores notas e continuava fazendo freelances para ajudar nas despesas. Meus pais adotivos nunca reclamaram, apenas sorriam orgulhosos a cada conquista minha, por menor que fosse. No 3º ano da faculdade, tive uma ideia que mudaria minha vida. Desenvolvi um aplicativo de gestão financeira pessoal com inteligência artificial que aprendia os hábitos de consumo do usuário e sugeria formas de economizar. Era simples, intuitivo e resolvia um problema real que muitas pessoas enfrentavam. Trabalhei nesse projeto durante meses, muitas vezes virando noites. Roberto me levava café e sanduíches na madrugada, enquanto Marta tentava me convencer a dormir pelo menos algumas horas. Eles não entendiam completamente o que eu estava criando, mas acreditavam em mim de forma inabalável. Lancei o aplicativo quando tinha 22 anos, ainda na faculdade. No início, eram apenas alguns downloads por dia. Mas o boca a boca começou a funcionar. Em 3 meses, tinha mais de 50 mil usuários. Em 6 meses, ultrapassei a marca de 500 mil investidores começaram a me procurar, interessados em financiar o crescimento do aplicativo. Foi avassalador. De estudante lutando para pagar a faculdade, me tornei empresária da noite para o dia.
Recebi uma proposta de investimento de R$ 2 milhões, em troca de 20% da empresa. Era mais dinheiro do que eu jamais havia sonhado. A primeira coisa que fiz foi quitar a casa de Marta e Roberto e garantir que eles nunca mais precisassem se preocupar com dinheiro. Nos anos seguintes, o aplicativo cresceu exponencialmente. Expandimos para outros países, adicionamos novos recursos e formamos parcerias com grandes instituições financeiras. Aos 25 anos, minha empresa valia mais de R$ 20 milhões e eu era reconhecida como uma das jovens empreendedoras mais promissoras do país. Comprei uma casa espaçosa onde Marta e Roberto puderam finalmente se aposentar com conforto. Marta chorou quando viu o jardim que eu havia planejado especialmente para ela cultivar suas flores. Roberto passou o primeiro mês apenas explorando a garagem equipada que eu havia preparado para seus projetos. Ver a felicidade deles era minha maior realização. Apesar de todo o sucesso, havia uma parte de mim que nunca encontrou paz completa. A pergunta sobre meus pais biológicos sempre pairava no fundo da minha mente. Por que me abandonaram? Será que pensavam em mim? Será que se arrependeram? Eu nunca tinha procurado por eles, parte por medo da rejeição, parte por lealdade a Marta e Roberto. Marta percebia minha inquietação e sempre dizia que não se sentiria magoada se eu quisesse procurar por eles. Ela entendia que aquela era uma ferida que só eu poderia curar. Mas eu tinha medo. Medo do que poderia descobrir, medo de reabrir feridas antigas, medo de que a verdade fosse pior do que a incerteza. Tudo mudou em uma terça-feira comum de trabalho. Minha secretária me informou que havia uma mulher na recepção insistindo para falar comigo. Dizia que era urgente e pessoal. Quando perguntei o nome dela, minha secretária hesitou antes de responder: Patrícia Silva. O nome não me dizia nada. Pedi para que a deixassem entrar no meu escritório, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Quando a porta se abriu, vi uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, vestida de forma simples mas arrumada. Havia algo em seus olhos que me pareceu estranhamente familiar. A mulher entrou timidamente e ficou parada por um momento, apenas me olhando com lágrimas nos olhos. Então, com a voz embargada, ela disse as palavras que mudariam tudo. Helena, eu sou sua mãe. Sua mãe biológica. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Durante todos aqueles anos imaginando esse momento, nunca pensei que ele chegaria assim, tão repentinamente. Ela se aproximou, mas eu instintivamente recuei. Patrícia percebeu minha reação e parou, respeitando o meu espaço. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela começou a explicar que havia me procurado por anos, que nunca quis me abandonar, que foram circunstâncias difíceis que a forçaram a tomar aquela decisão impossível quando eu era bebê. Patrícia se sentou e, entre soluços, contou sua versão da história. Disse que tinha apenas 18 anos quando engravidou de mim. O pai, meu pai biológico, a havia abandonado quando descobriu a gravidez. Ela vinha de uma família extremamente pobre e não tinha condições de criar um bebê. Seus próprios pais a expulsaram de casa quando descobriram. Ela passou a gravidez inteira morando com uma tia distante que mal podia alimentá-la. Depois que eu nasci, passou 3 meses tentando me criar, mas a situação era insustentável. Ela mal tinha comida para si mesma. Foi então que, com o coração partido, tomou a decisão mais difícil de sua vida, me colocar para adoção, esperando que eu tivesse uma chance de uma vida melhor. Ouvi tudo em silêncio, processando cada palavra. Parte de mim queria acreditar, queria entender, queria perdoar. Mas outra parte, aquela criança abandonada que ainda vivia dentro de mim, sentia raiva. Raiva por ter sido deixada, raiva por ter crescido sem saber de onde vim, raiva por carregar aquela ferida durante toda a minha vida. Perguntei por que ela tinha vindo agora, depois de tantos anos. Patrícia disse que nunca parou de pensar em mim, que sempre quis me encontrar, mas tinha medo de atrapalhar minha vida. Foi só quando me viu em uma reportagem sobre jovens empreendedores de sucesso que soube onde eu estava e encontrou coragem para me procurar. Patrícia então me contou que tinha uma família agora. Ela havia se casado 10 anos atrás com um homem chamado Carlos, e eles tinham 2 filhos juntos, meus meio-irmãos, Rodrigo de 12 anos e Amanda de 9. Ela disse que sempre falou sobre mim para eles,
que eles sabiam que tinha uma irmã mais velha em algum lugar. Ela me mostrou fotos no celular. Vi Carlos, um homem robusto de barba, sorrindo ao lado de duas crianças. Rodrigo tinha cabelos escuros e um sorriso tímido. Amanda era pequena, com tranças e aparelho nos dentes. Olhar para aquelas fotos me encheu de emoções confusas. Aquela era uma família que eu não conhecia, mas que aparentemente sabia da minha existência. Patrícia pediu uma chance de me conhecer, de fazer parte da minha vida, mesmo que fosse aos poucos. Ela disse que entendia se eu precisasse de tempo, que respeitaria qualquer decisão minha, mas que não aguentava mais viver sem ao menos tentar. Suas palavras pareciam sinceras, carregadas de arrependimento e esperança. Eu não sabia o que dizer. 25 anos de dor não desaparecem em uma conversa de 30 minutos. Mas também havia uma curiosidade genuína, uma parte de mim que sempre quis conhecer minhas origens. Prometi pensar sobre tudo e disse que entraria em contato. Dei meu número pessoal e a acompanhei até a saída, ainda atordoada com tudo o que havia acontecido. Naquela noite, fui direto para a casa de Marta e Roberto. Precisava conversar com eles, precisava do conselho das pessoas que realmente me criaram. Contei tudo sobre a visita de Patrícia, sobre a história dela, sobre os meio-irmãos que eu nem sabia que existiam. Marta me abraçou enquanto eu chorava, todas as emoções represadas finalmente transbordando. Roberto, sempre o mais sábio, me disse algo que nunca esquecerei. Helena, nós sempre seremos seus pais, e nada pode mudar isso. Mas essa mulher carregou você por 9 meses e tomou uma decisão impossível para lhe dar uma chance melhor. Ela merece ao menos que você a ouça com o coração aberto. O perdão não é sobre ela, é sobre você. Depois de 2 semanas pensando, decidi dar uma chance a Patrícia. Marcamos um almoço em um restaurante neutro. Quando cheguei, ela já estava lá com Carlos, Rodrigo e Amanda. As crianças me olhavam com uma mistura de curiosidade e timidez. Amanda foi a primeira a sorrir, um sorriso doce e genuíno. O almoço foi estranho no início, mas aos poucos a conversa fluiu. Carlos era gentil e claramente apoiava a Patrícia em sua busca por mim. Rodrigo me perguntou sobre meu trabalho, fascinado pelo mundo da tecnologia. Amanda quis saber se eu gostava de sorvete de chocolate, porque era o favorito dela. Havia uma inocência naquelas crianças que tocou meu coração. Nos meses seguintes, comecei a ver Patrícia e sua família regularmente. Almoços quinzenais se tornaram jantares semanais. Conheci a história de vida dela mais profundamente, entendi as dificuldades que enfrentou. Ela realmente tinha sido apenas uma adolescente assustada fazendo o melhor que podia em uma situação impossível. Rodrigo e Amanda começaram a me chamar de Irmã Helena, o que ao mesmo tempo me aquecia e me assustava. Eu estava construindo algo que nunca tive, uma conexão com minha família biológica. Mas sempre havia uma voz na minha cabeça me alertando para ir devagar, para proteger meu coração. Depois de cerca de 4 meses de relacionamento, comecei a notar alguns comentários estranhos. Patrícia mencionava casualmente como as contas estavam difíceis, como Carlos tinha perdido o emprego recentemente, como estava preocupada com o futuro das crianças. No início, pareciam apenas desabafos normais de alguém passando por dificuldades. Mas então os comentários ficaram mais frequentes e mais direcionados. Ela começou a mencionar quanto eu havia conquistado, como era incrível eu ter tanto sucesso tão jovem, como eu era sortuda de nunca ter que me preocupar com dinheiro. Havia algo no tom que me deixava desconfortável, mas eu tentava ignorar, atribuindo a minha própria paranoia. A bomba caiu em um jantar na casa deles. Depois que as crianças foram dormir, Patrícia e Carlos se sentaram comigo na sala com expressões sérias. Patrícia começou falando sobre como era grata por eu ter entrado em suas vidas, como as crianças me amavam, como ela finalmente se sentia completa tendo todas suas filhas juntas. Então veio o pedido. Eles estavam para perder a casa. Carlos estava desempregado há 6 meses e as dívidas tinham se acumulado. Precisavam de R$ 200.000 para quitar tudo e recomeçar. Patrícia chorou dizendo que nunca pediria se não fosse uma emergência, que odiava fazer isso, mas que eu era sua única esperança. Eu era a família dela, e família se ajuda, não é? Pedi tempo para pensar, o que claramente os desapontou. Nos dias seguintes,
recebi mensagens constantes. Patrícia enviava fotos de Rodrigo e Amanda, dizendo que não queria vê-los sem um lar. Carlos mandava longas mensagens explicando sua situação financeira em detalhes. A pressão era imensa e constante. Conversei com Marta sobre isso, e ela imediatamente ficou preocupada. Ela me alertou para ter cuidado, lembrando que eu só conhecia essas pessoas há alguns meses. Roberto foi mais direto, disse que aquilo tinha todo o perfil de um golpe emocional. Mas eu não queria acreditar. Não queria pensar que Patrícia tinha me procurado apenas por dinheiro. Apesar das minhas esperanças, decidi ser prudente. Contratei um investigador particular para verificar a história de Patrícia e Carlos. O que ele descobriu me deixou doente. Carlos não estava desempregado há 6 meses, mas havia sido demitido há apenas 3 semanas por absenteísmo. A casa não estava para ser perdida. Eles alugavam e estavam atrasados em 2 meses apenas. Mais chocante ainda, o investigador descobriu que Patrícia tinha tentado contato com pelo menos outras 2 pessoas nos últimos anos, alegando ser mãe biológica delas, sempre buscando ajuda financeira. Uma havia dado dinheiro antes de descobrir a fraude. A outra havia desconfiado desde o início e cortado contato. Meu mundo desmoronou com essas informações. E aí, se emocionando com a minha? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma outra que vem por aí. E você? Qual foi a história mais louca que você já viveu? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. As melhores histórias vão aparecer nos próximos vídeos do canal. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que também tem umas histórias para contar e fica ligado que tem muito mais conteúdo vindo. Pedi um teste de DNA, algo que deveria ter feito desde o início. Patrícia hesitou, deu desculpas, mas eventualmente concordou quando deixei claro que não haveria qualquer ajuda financeira sem isso. O teste levou 2 semanas para ficar pronto. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Quando o resultado chegou, meu coração se partiu em pedaços. Não havia correspondência genética. Patrícia não era minha mãe biológica. Tudo tinha sido uma mentira elaborada. Ela havia me visto na reportagem, pesquisado sobre mim, descoberto que eu era adotada e criado toda uma história para se aproximar e tentar tirar meu dinheiro. Marquei um encontro com Patrícia e Carlos em meu escritório, com meus advogados presentes. Coloquei o resultado do DNA na mesa e observei suas expressões mudarem de confusão para pânico. Patrícia tentou inventar desculpas, dizendo que devia ter havido um erro, que o laboratório tinha se enganado, que ela tinha certeza de que eu era sua filha. Mas Carlos desmoronou primeiro. Admitiu que tudo tinha sido um plano desde o início. Eles tinham visto a reportagem sobre mim, descoberto que eu era adotada através de registros públicos, e Patrícia tinha fabricado toda a história. Até as crianças estavam envolvidas, treinadas para me chamar de irmã, para parecerem genuínas. Eu me senti completamente usada e traída. Meus advogados imediatamente entraram com um processo por estelionato e fraude. Tínhamos todas as evidências necessárias: as mensagens pedindo dinheiro, o teste de DNA, o histórico de Patrícia tentando o mesmo golpe com outras pessoas. A polícia foi acionada e ambos foram indiciados. O caso ganhou a mídia. Aparentemente, eles faziam parte de um esquema maior que visava pessoas adotadas bem-sucedidas. Patrícia nem ao menos era o nome verdadeiro dela. As crianças eram reais, mas eram usadas como ferramentas para dar credibilidade às histórias. Descobri que eles já tinham extraído mais de R$500 mil de outras vítimas ao longo dos anos. A traição me destruiu de uma forma que o abandono original nunca havia feito. Pelo menos quando meus pais biológicos verdadeiros me deixaram, eu era apenas um bebê sem consciência. Mas agora, como adulta, eu havia voluntariamente aberto meu coração, havia permitido que aquelas pessoas entrassem na minha vida, e tudo não passou de uma farsa cruel. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Patrícia, ouvia suas mentiras disfarçadas de verdade. Questionei meu próprio julgamento, minha capacidade de confiar nas pessoas. A ferida do abandono que eu pensava ter cicatrizado com o amor de Marta e Roberto foi reaberta e aprofundada. Meus advogados imediatamente entraram com um processo por estelionato e fraude. Tínhamos todas as evidências necessárias: as mensagens pedindo dinheiro, o teste de DNA,
o histórico de Patrícia tentando o mesmo golpe com outras pessoas. A polícia foi acionada e ambos foram indiciados. O caso ganhou a mídia. Aparentemente, eles faziam parte de um esquema maior que visava pessoas adotadas bem-sucedidas. Patrícia nem ao menos era o nome verdadeiro dela. As crianças eram reais, mas eram usadas como ferramentas para dar credibilidade às histórias. Descobri que eles já tinham extraído mais de R$500 mil de outras vítimas ao longo dos anos. A traição me destruiu de uma forma que o abandono original nunca havia feito. Pelo menos quando meus pais biológicos verdadeiros me deixaram, eu era apenas um bebê sem consciência. Mas agora, como adulta, eu havia voluntariamente aberto meu coração, havia permitido que aquelas pessoas entrassem na minha vida, e tudo não passou de uma farsa cruel. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Patrícia, ouvia suas mentiras disfarçadas de verdade. Questionei meu próprio julgamento, minha capacidade de confiar nas pessoas. A ferida do abandono que eu pensava ter cicatrizado com o amor de Marta e Roberto foi reaberta e aprofundada. Hoje, aos 25 anos, olho para trás e vejo uma jornada de dor, traição, mas também de amor incondicional e resiliência. Patrícia e Carlos tentaram me usar e destruir, mas não conseguiram. Eles não conseguiram porque eu tinha algo que eles nunca poderiam tirar, uma família real que me amava verdadeiramente. Marta e Roberto continuam sendo as pessoas mais importantes da minha vida. São eles que ligo quando tenho boas notícias. São eles que me abraçam quando preciso chorar. São eles que celebram minhas vitórias e me apoiam em minhas derrotas. Aprendi que família não é sobre quem te deu a vida, mas sobre quem faz sua vida valer a pena ser vivida. Quanto aos meus pais biológicos verdadeiros, nunca os procurei e provavelmente nunca o farei. Aquela necessidade de saber de onde vim foi substituída pela certeza de onde pertenço. Pertenço com as pessoas que me escolheram quando eu era apenas uma criança assustada em um orfanato e que continuam me escolhendo todos os dias desde então. A tentativa de Patrícia e Carlos de roubar meu dinheiro acabou me ensinando a lição mais valiosa: nenhuma quantia de dinheiro vale a paz de espírito que vem de estar cercada por pessoas genuínas. Meu sucesso financeiro é maravilhoso, mas são os domingos tomando café na casa de Marta e Roberto, são as conversas na oficina com meu pai, são os abraços da minha mãe que realmente fazem minha vida rica. E se há algo que quero deixar para outros que foram adotados ou abandonados é isto: seu valor não está em quem te deixou, mas em quem escolheu ficar. E às vezes, os estranhos que se tornam família são os maiores presentes que a vida pode oferecer.